Sinais proféticos, sinais que apontam para a iminente volta do Senhor Jesus. O tema desta rápida palestra é as pedras clamando. Por que esse tema? Por que esse título? Em artigo no Estado de São Paulo, onde o cineasta e escritor Arnaldo Jabor tem uma coluna, escrevendo sobre o aniversário das duas bombas atômicas despejadas sobre o Japão e sobre Hiroshima e Nagasaki, ele escreve um artigo com o nome que leva o nome de Hiroshima Mon Amour. Eu vou ler os últimos 5 parágrafos do artigo dele, que é um pouco longo, e para não cansar, então nós vamos ler. Agora, não temos mais a Guerra Fria. Ficamos com a Guerra Quente do deserto. A mais perigosa combinação, fanatismo religioso e poder atômico. Vivemos 2 campos de batalha sem chão. De um lado, a cruzada errada do Ocidente, apesar e além de Obama. Do outro lado, temos os homens-bomba multiplicados por 1000. E eles amam a morte. E pior, com o rato do Putin, com o rato Kim da Coreia do Norte, com o Paquistão, Índia, Israel, volta o perigo atômico 71 anos depois. Hoje, já há uma máquina de guerra se programando sozinha e nos preparando para um confronto inevitável no Oriente Médio. Estamos num momento histórico em que já se ouvem os trovões de uma tempestade que virá. Os mecanismos de controle pela razão, sensatez, pela soft power da diplomacia perdem a eficácia. Como dar conta da alucinação islâmica religiosa com o amor à morte que quer impedir o perigo da paz? Estamos às vésperas de uma bruta mudança histórica. Sente-se no ar o desejo inconsciente por tragédias que pareçam uma revelação. Surge a fome por algo que ponha fim ao incontrolável, a coisa que o Ocidente mais odeia. Mesmo uma catástrofe sangrenta parecerá uma verdade nova. Vivemos hoje na era inaugurada por Hiroshima. Aí ele usa um palavrão em inglês, dito por Norman Mailer, e Arnaldo conclui o artigo dizendo: a caixa de Pandora, que Truman abriu em 1945 e Bush reabriu 50 anos depois, nunca mais se fechará. Eis aqui a descrição de alguém que não é do Senhor. Eis aqui a descrição da pedra clamando, ou das pedras clamando. Um homem que, pela sua própria formação, nos outros artigos que já li do Jabor, ele parece ser ateu, embora tenha alguma simpatia pelas religiões afro-brasileiras, mas ele parece ser mais ateu do que religioso. Ele faz uma descrição aqui de que a coisa está por acontecer a qualquer momento no Oriente Médio. Está armado o conflito que virá. Aquele conflito do qual a Bíblia fala chamando de Batalha do Armagedon, que é a invasão de Jerusalém e de Israel por todas as nações. O conflito árabe ou palestino-israelense, evidentemente, ele não tem solução. A solução de 2 estados e uma só terra não está se chegando a ela, porque são 2 povos querendo as mesmas terras. Além do que, faz parte da estrutura da
Constituição da autoridade palestina faz parte da estrutura não reconhecer o Estado de Israel. Ou seja, toda a terra, toda a Palestina pertence aos palestinos e Israel, a curto, médio ou longo prazo, precisa ser alijado. Aliás, como o Irã vem pregando. O Irã, nos seus foguetes, nos testes dos seus foguetes, já inclusive com foguetes de alcance, de longo alcance, mais de 2.000 quilômetros, nos testes de seus foguetes, estão inscritas as palavras em farsi e em inglês. Israel precisa ser, ou vai ser destruído. Então nós estamos ali às portas de grandes acontecimentos e Israel vai ficar sentado esperando um ataque iraniano. Porque faz parte da estrutura da religião xiita, islâmica. No caso, o xiismo fala muito sobre isso, sobre a chegada do Mahdi, uma espécie de Messias dele, do 12º imã que eles estão aguardando e que vai socorrer os muçulmanos nessa batalha final, dando a vitória a eles. Então existe uma conotação doutrinária e quando entra o aspecto religioso, o fanatismo está aí, está aí. E o Jabor está tocando num ponto muito importante. Ele está mostrando o que a Bíblia mostra. Embora ele não creia na Bíblia, ele está mostrando que o Oriente Médio é um vulcão prestes a entrar em erupção. E o que nós, como pastores, temos que fazer em função de um artigo desse, em função dos sinais evidentes para a volta do Senhor. Vamos nos calar com medo de gerar pânico nos membros das nossas igrejas? Vamos ficar postergando a volta do Senhor para 50, 100 anos no futuro? Ou nós vamos ter aquele mesmo sentimento que o apóstolo Paulo teve, quase em todas as suas cartas, falando da volta do Senhor, da vinda do Senhor? Em sua segunda carta, despedindo de Timóteo, no capítulo 4, ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia, não só a mim, mas a todos quantos amam a volta. Nós temos que ter a ousadia, nós pastores, nós temos que ter a ousadia de alertar a igreja que a volta do Senhor está por acontecer, sem ficar preocupado em dar datas, ano, dia, mês e hora, como está acontecendo muito. Isso faz parte de um ataque diabólico para desacreditar, como o próprio apóstolo Pedro prevê em sua segunda carta. Mas não devemos deixar de alertar a igreja e dar-lhe a segurança das palavras que o Senhor Jesus dá. Qual segurança? Daqueles que são verdadeiramente dele, daqueles homens que nasceram de novo, que passaram pela cruz, que aceitaram que Jesus Cristo é o único meio de religação do homem caído com Deus. Portanto, o cristianismo é a única e verdadeira religião, porque só Cristo faz a conexão com o Pai. É politicamente correto aceitar o ecumenismo. É lindo, mas anula a cruz. Se houver outro caminho além de Jesus, Buda, Confúcio, Maomé, José Smith, quem quer que seja, nós estamos negando a obra redentora da cruz. E Jesus diz categoricamente: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, pastores, irmãos, dirigentes, não se acovardem, não tenham medo de anunciar que os sinais que o próprio Jabor, um Balaão dos tempos modernos, Balaão foi
chamado por Balaque para amaldiçoar Israel. Ele olhava Israel de cima e entrando em êxtase, ele abençoava Israel. Isso por 3 vezes. E dizendo, como eu amaldiçoarei aquele a quem Deus, a quem Jeová e Yahvé tem abençoado. Nós não podemos ter medo, nós temos que alertar os nossos crentes, nós vamos ter que responder diante do Senhor. Sem gerar medo, sem gerar pânico, dar segurança para aquele que está em Cristo, está plenamente seguro. Jabor, uma pedra clamando, está alertando ao mundo de que acontecimentos terríveis estão iminentemente próximos de tomar lugar ali no Oriente Médio. E nós, como servos de Deus, nós temos que estar atentos e levar os nossos discípulos, os nossos fiéis, a amarem a vinda do Senhor, a encherem a sua lâmpada com óleo. E então não há qualquer medo, não há qualquer pânico, dar segurança. Se a pedra está clamando, como vamos nós calar? Então, essa é a pergunta que fica.